O Visage Process Modeler é uma das principais opções do mercado para a modelagem de processo utilizando a notação BPMN. Quer saber como ele funciona? Fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Visage Process Modeler, uma das principais ferramentas do mercado para modelagem de processos em BPMN. No vídeo de hoje a gente vai navegar sobre o site do Visage, né? Vamos mostrar o conjunto de ferramentas que é disponibilizado, que não é apenas modelagem, né? Então você pode automatizar todo o processo, mas apenas a parte de modelagem é gratuita. Depois a gente vai instalar essa ferramenta, a gente vai navegar sobre as principais funcionalidades e começar a criar um processo simples que a gente vai, nos próximos vídeos, começar a fazer melhorias e discutir algumas opções que a ferramenta disponibiliza. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é acessar o site aí, o visage.com, né? Então, dentro dele você tem as plataformas, né, do Visage. Então, aí ele tem uma descrição geral de como funciona essa plataforma, né? Então, ele que é composto aí por 3 grandes ferramentas, né? Então, que é o Visage Modeler, o Visage Studio e o Visage Automation. Então, essas ferramentas, a primeira parte é desenhar os processos, né? Então, utilizando a notação BPN. Você pode, através dessa notação, depois você documentar esse processo e gerar Word, PDF, Excel e HTML. É possível também fazer algumas simulações, algumas validações no processo e centralizar todos os processos que estão sendo modelados pelo time na nuvem utilizando o Modeler. Então você consegue fazer gestão de configuração e mudança desses processos, né, e trabalhar em time. Algumas dessas funções elas só são disponíveis na versão paga, né, que você pode adquirir do Visage Modeler. Além dele você tem o Visage Studio e o Visage Automation. Então no Visage Studio você consegue automatizar os seus processos e na Visage Automation você consegue executar esses processos. Então pessoas executam esses processos baseado naquilo que foi construído e modelado. Então vamos acessar aqui o Visage Modeler, né? Então que é a ferramenta que a gente vai usar aqui no vídeo, né? Então você pode começar ela gratuitamente, mas ela tem opções aqui com Professional, grupo de trabalho, empresarial, que vão dando cada vez mais opções. Então na gratuita, que é o que a gente vai utilizar, é uma utilização individual ilimitada. Você pode criar processos e publicar usando em PDF, em Word, em Excel e em Wiki. Você pode importar diagramas que foram utilizados em outras ferramentas, né? Então, como o Visage ele utiliza a notação padronizada do BPMN, então é comum que você consiga importar e exportar para outras ferramentas, e ele também tem um repositório na nuvem, só que limitado a 10 megas, né? Então, já na versão Professional, então você já consegue simular, você já consegue trabalhar offline, e agora você já tem um repositório de processo na nuvem de 1 GB. Né? Esse repositório na nuvem é o que você vai estar utilizando para armazenar os seus processos e acessá-los de qualquer máquina. Então, além de informações sobre o Visage, então ele tem um guia do usuário aqui, onde você tem gratuito, né, sobre o Visage Modeler. Você tem informações sobre a comunidade. Tem uma seção de vídeos tutoriais, né, que é bem interessante para você aprender rapidamente o funcionamento do Visage. Esses vídeos tutoriais geralmente em torno de 2 a 5 minutos, né? Então tem vários vídeos aí mostrando, todos os vídeos estão em inglês, né? Mas como eles estão no YouTube, você consegue colocar lá as legendas, né? E a partir daí você vamos agora instalar o Visage, né? Então você pode vir aqui no Comece Grátis, né? Então ele vai ir para a página onde você vai conseguir baixar, só que nessas últimas versões do Visage é necessário que para que você possa baixar, você precisa criar aí uma conta gratuita, né? Então você cria essa conta e a partir do momento que você cria essa conta, se você já tiver um e-mail da Microsoft ou um e-mail do Google, você pode utilizar esses e-mails também, né? E a partir do momento que você cria a conta, ele vai lhe dar acesso à instalação da ferramenta. Então aqui eu estou fazendo a primeira execução do Visage, né? Então vamos agora nessa segunda etapa do vídeo começar a mostrar as principais funcionalidades do ambiente
fornecido pelo Visage Modeler, né? Então, ao entrar na ferramenta, depois do processo de instalação comum, então ela solicita que você se autentique utilizando a sua conta Microsoft, Google ou o seu e-mail e senha que você usou na criação da sua conta lá no site, que foi necessário para você baixar a ferramenta. Na versão que eu estou utilizando aqui, isso não é obrigatório, né? Mas caso você queira salvar os arquivos de processo que você está utilizando no Visage, então é necessário você criar essa conta, se autenticar nessa conta, né? Então aqui eu vou fechar, então ele não faz essa obrigação. Então a tela inicial é muito parecida com a tela do sistema dos Microsoft Office, né? Então você tem os menus início, formatar, visualizar. A gente vai falar daqui a pouco desses menus, né? Então começando aqui pelo menu início, onde eu tenho os vários diagramas que eu estou utilizando aqui no Visage, né? Então dentro de cada documento desse, cada arquivo desse BPM do Visage, eu posso ter um ou mais diagramas, né? Então eu posso criar pastas para organizar os meus diagramas, mas tudo isso aqui só é possível se eu estiver utilizando o serviço de autenticação lá do Visage. Caso eu não esteja conectado nesse serviço de autenticação, eu não consigo criar essa pasta e criar vários diagramas. Então aqui eu vou criar um único diagrama. O ideal é que cada arquivo desse BPM ele armazene um ou alguns diagramas, mas que são extremamente relacionados. Então, se eu tenho processos distintos, então eu posso utilizar dois arquivos do Visage, né, um para modelar cada processo. Isso vai facilitar muito também o processo de alteração desse processo. Então, para cada processo que eu preciso alterar, eu tenho um único arquivo que vai ser gerenciado individualmente. Então, mudanças individualmente vão ser feitas nesse arquivo. Então, isso é muito mais fácil do que você ter um único arquivo com vários processos e vários diagramas, tudo dentro de um único arquivo. Então, do lado esquerdo tem uma paleta com os principais componentes do BPMN, né? Então, o estado inicial, as tarefas, os gates, o estado intermediário, o estado final, os fluxos, as pools e as lanes e artefatos que eu posso utilizar aí para incrementar o meu processo que vai ser documentado. Então, por padrão, o Visage ele já vem com um processo aqui definido, né? Então, eu posso editar esse processo. Então, tanto eu posso clicar duas vezes, como eu posso clicar com o botão direito e solicitar para editar o texto. Então, aqui vamos simular a modelagem de um processo de vendas para clientes. E vamos começar a testar esse processo, tudo que pode ser feito. Do lado direito do processo, né, então todos os elementos que eu for colocando aqui dentro do Visage, eu tenho um conjunto de descrições e informações adicionais que eu posso colocar nesse processo. Então, por exemplo, no processo de vendas clientes, eu posso colocar aqui qual é o objetivo desse processo, então quem são os participantes, então aqui eu posso adicionar um conjunto de recursos que pode ser cadastrado, quem é o responsável pelo processo, quem foi consultado, quem foi informado, tudo isso aqui pode ser utilizado para o momento que vai ser gerado o processo. Então essa informação sobre o processo ela vai ser gerada no momento que você publica o processo. Então, por exemplo, eu posso dizer que responsável, adiciono aqui quem é o participante, como não há nenhum recurso cadastrado, eu adiciono um novo recurso. Então, no caso aqui, o responsável pelo processo é vendedores da loja, então, os vendedores de balcão da loja. E adiciono isso aqui ao meu processo. Então são algumas informações que eu posso estar detalhando aqui em relação a esse processo. Então agora eu vou simular aqui, então eu começo a criar o meu processo, né? Então sempre pelo estado inicial. Então eu coloco o estado inicial no processo e veja que no Visage, a partir de cada elemento que eu coloco no modelo, eu já posso puxar os próximos elementos. Então tanto eu posso puxar cada elemento individualmente e arrastando até o ponto que eu quero, e fazendo a ligação entre eles, né? Então aqui, por exemplo, vou fazer a ligação entre o estado inicial e a tarefa que eu estou conectando. Veja que no momento que eu conecto a tarefa, então ele coloca um sinal de verde, né, indicando que a tarefa está conectada corretamente. Então essa é a primeira forma de fazer isso. A segunda forma é utilizando o recurso que o Visage disponibiliza para que você possa ir puxando já as próximas tarefas e ele já vai fazendo a conexão automática dessas tarefas. Então aqui eu puxei uma segunda tarefa, aqui eu puxei uma terceira tarefa. No caso do BPMN é importante que eu faça a modelagem sempre
da esquerda para a direita, de cima para baixo, e nunca queira colocar, por exemplo, tarefas voltando e depois indo e voltando, porque senão vira uma bagunça o modelo. Então é legal você seguir essa regra, é uma boa prática, na verdade, né? Então sempre modelar os processos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então no nosso processo de venda, né, então primeira tarefa aqui eu já coloquei o nome cliente solicita produto, depois a próxima tarefa. E veja que a primeira tarefa ela já está com a marcação em relação à ortografia, né? Então isso aqui eu posso fazer essa verificação para cada tarefa, né? Então por exemplo, aqui eu coloquei cliente solicita, mas faltou o i, né? Então aqui o Visage ele já dá algumas sugestões de correção que podem ser utilizados. Então tanto você pode fazer individualmente, né? Para cada um que você for cada tarefa que você for adicionando, eu acho que é uma boa prática, né? Porque se você deixar para o final, você pode vir a esquecer de fazer essas validações nas tarefas, né? Então, seguindo aqui nosso processo, então o vendedor verifica a disponibilidade de produtos, o cliente realiza pagamento. Opa! Como eu saí da pool, né? Então ele já colocou como mensagem. Nos próximos vídeos a gente vai estar discutindo sobre isso, né? Então veja que uma descrição bem simplificada do processo, né? Nos próximos vídeos a gente vai estar melhorando essa descrição, mas veja que o nosso principal objetivo aqui é mostrar os principais recursos do Visage, né? Mais uma vez, quando eu terminei essa descrição das tarefas, aí eu já tive mais alguns problemas aqui em relação à ortografia, né? Então realiza. Então eu posso vir e alterar diretamente no caractere que eu quero, caso a recomendação não seja válida. E aqui eu botei vendedor entrega produtos, vendedor entrega produtos. Veja que se a tarefa não tiver conectada, né, se o fluxo não tiver conectado, ele fica, ó, um lado ele está em verde, outro lado está em vermelho, indicando que o fluxo não está conectado. Quando ele conecta corretamente, né, então aí eu finalizei o meu fluxo. Após a criação de qualquer diagrama, uma boa prática que vocês não podem esquecer é sempre validar esse diagrama, né? Então veja que, ó, no momento da validação aqui foram encontradas mensagens de erro na validação do diagrama. Então quais foram as validações que foram, problemas que foram encontrados? Então eu tenho aqui uma transição que não está conectada, né? Então entre essa tarefa vendedor verifica a disponibilidade e essa vendedor separa produtos, houve algum problema durante a conexão. A gente já viu que é simples, é só eu pegar a conexão e aí eu conectar até o ponto ficar verde e aí a conexão está realizada. Então mais uma vez validando, então agora o diagrama foi validado sem erros, advertências ou sugestões. Ainda aqui no menu do formatar, então tem algumas opções que eu gosto bastante, né, que é a formatação horizontal e vertical. Então na formatação horizontal você seleciona os elementos que você quer e você pode fazer o alinhamento aqui horizontal desses elementos. O mesmo pode ser feito, por exemplo, se você quiser alinhar elementos de forma vertical na opção alinhar vertical. Então é mais interessante utilizar essa opção do que você ficar tentando colocar o elemento na posição correta. No menu visualizar, então são opções em relação à visualização dos elementos, né? Então você pode colocar, por exemplo, sombras nos elementos que estão sendo colocados, fazer alinhamento em relação à grade, deixar a opção de alinhamento automático, né? Então ajuda bastante. Então, por exemplo, posso deixar o diagrama todo em preto e branco. Então algumas opções que vão influenciar na forma como o diagrama está sendo visualizado. E no menu publicar você tem as diferentes opções aí de publicação do elemento. Então você pode publicar esse elemento em formato Word, PDF, Excel. Para cada um desses formatos aqui ele tem uma formatação que pode ser utilizada. Lembrar que ele tem algumas opções de publicação, né? Então, por exemplo, se você não quer exibir os artefatos, que é só colocar o processo, então é importante você deixar marcado aqui a exclusão dos artefatos, senão ele vai tentar descrever individualmente cada um dos artefatos num documento ou no site que vai ser gerado. No menu exportar e importar, então é possível você exportar esse diagrama, por exemplo, em formato imagem, em formatos de outras ferramentas aí que podem utilizar esse mesmo diagrama que foi modelado, né, e importar para outras ferramentas que também utilizam a notação BPMN. Aí no menu ferramentas você pode adicionar alguns anexos, fazer contagem de elementos. Então para finalizar a gente vai salvar esse arquivo, então eu vou aqui no elemento arquivo salvar, esse salvar eu posso usar tanto o Model Servers
Então, se eu usar esse recurso, lembrar que eu tenho que estar autenticado, então ele vai salvar na nuvem lá do Visage. Se eu estiver utilizando a versão gratuita, por enquanto você tem 10 MB disponíveis. Na versão paga, então isso pode ser acima de 1 GB, né? No caso aqui eu não tenho, como eu não me autentiquei no módulo server, eu estou usando ele localmente, né? Então eu vou salvar ele na opção grupo, salvar e salvo na minha máquina no local que eu quero. Então aqui o meu modelo vendas, o meu processo vendas foi salvo aqui na minha área de trabalho. Além do salvar através do menu arquivo, você tem atalhos rápidos aqui na parte superior, né, que facilita aí o processo de salvar o diagrama. Uma boa prática aí durante o tempo que você está modelando qualquer artefato, escrevendo qualquer artefato, uma ferramenta como essa. Então nesse vídeo a gente mostrou um processo simples, né, que a gente vai começar a detalhar, vamos fazer melhorias e vamos usar outros recursos disponíveis aqui no Visage, outras notações, né, que a gente vai estar utilizando aí em mais detalhe nos próximos vídeos. Então, depois dessa visão inicial aí do funcionamento do Visage, nos próximos vídeos a gente vai detalhar como que a gente faz realmente o processo. No processo que a gente fez, a gente veja que a gente não separou exatamente quem são os papéis envolvidos, né? Então no processo real, normalmente a gente separa esses papéis. Isso vai fazer algumas alterações no processo. Então o objetivo desse vídeo hoje foi somente mostrar as principais funcionalidades que podem estar sendo utilizadas aí na ferramenta Visage e que a gente vai estar utilizando elas mais naturalmente aí nos próximos vídeos. Então aguardo vocês nos próximos vídeos, coloque aí qualquer dúvida se vocês tiverem em relação à instalação e à utilização dessas primeiras funcionalidades e aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.